Esses dias eu tava pensando aqui sobre Chainsaw. Vocês sabem que eu vivo metendo pau em Chainsaw, mas eu gosto. Eu gosto daquele negócio. Então, fazer o quê, né? Vocês sabem, eu posso falar mal porque eu gosto. Eu gosto, eu posso falar mal. Posso falar mal pra caralho porque eu gosto. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Eu não sou hater. Eu gosto do negócio, falo mal mesmo. Então, pra quem acha que eu odeio Chainsaw Man, fica registrado. Eu gosto de Chainsaw, mas eu falo mal pra caralho. Então é isso. Eu até tenho que continuar a segunda parte. Nossa, eu não li a segunda parte ainda. Puta merda, tem muita coisa pra fazer, pessoal. Eu ainda vou ler. Ai, ai. Enfim. Uma coisa que eu tava aqui pensando, pessoal. Vamos pensar aqui com a gente. Ó, eu posso estar errado, porque chegou numa parte do mangá ali que eu tava lendo tão rápido, mas tão rápido, que eu tava cagando quase porque tava escrito. Então eu posso estar enganado. Mas assim, esse aqui vai ser um bate-papo com vocês, pra prosear com vocês, né? Vamos pensar assim, o Chainsaw, o demônio ali, né? Quando ele ingere um outro demônio, ele apaga a existência desse demônio, correto? Em live eu já discuti os problemas que isso pode gerar, né? Então, por exemplo, o demônio da combustão, vamos colocar assim. Então, se deixar de existir o conceito combustão, as pessoas simplesmente vão esquecer o que é uma combustão. Então, motores, a combustão, tipo, já era, fudeu, né? Então tem esse tipo de problemas aí também. É... Então, assim, até porque a combustão é o que provoca, por exemplo, armas, né? Já, o demônio pistola já ia de base também, né? Ah, então, assim, vamos imaginar, então, se ele comer isso aí, se ele comer esse demônio simplesmente some, correto? Correto. A princípio é isso. Pelo que eu vejo a comunidade falando e pelo que eu entendi, é isso. E. Mas por que tem que ser o da motosserra, pessoal? Porra, quando que foi criada a motosserra? Não, pera aí, deixa eu pesquisar aqui. Ó, ali entre século XIX e início do século XX ali, né? Pelo que deu a entender ali, 1920, 1900, arredondando ali, vai. Então, assim, pessoal, qual que demônio que cumpria essa função antes? Então, assim, por que que o motosserra? Não podia ser outro, sei lá, um machado? Demônio do Machado, porque o Machado sempre existiu com a humanidade quase, desde a época da pedra e coisa e tal. Ou então o demônio do afogamento, porque geralmente todas as espécies têm medo de se afogar. Então, demônios mais primordiais ali, é, mais elementais, digamos assim, sabe? Demônios mais antigos. Por que é o Motosserra, cara? Qual que é o demônio que fazia essa função antes? Então, tipo, pô, essa função não podia existir só depois do Motosserra, porque tá, pô, medo de Motosserra é foda, né? Ninguém quer morrer com o Motosserra, tipo, cortando a gente, né? Mas existem outras maneiras de morrer tão dramáticas, colocando assim, ou até piores do que a motosserra a lá empalamento. Então, por que, que o empalamento existe há muito mais tempo do que uma motosserra? Por que, que o demônio não tem um demônio do empalamento e ele não cumpre essa função? Eu acho que se tiver um porquê, aí talvez não seja nem um demônio da motosserra, o nosso demônio Dendi, né? Aí o nosso Pochita nem fosse o demônio da motosserra, talvez ele fosse um outro tipo de demônio que acaba fagocitando ali outros demônios e acaba anexando seus poderes, né? Vai que é esse, né? Vai que é isso. Mas se for, eu acho que é a única explicação, pessoal, é ser um outro demônio que acaba assumindo a forma de outros, os poderes de outros. Porque para mim não faz sentido. Eu acho que esse seria o maior furo de roteiro em Chainsaw se as minhas alegações estiverem corretas sobre os conceitos ali do Chainsaw, justamente o da motosserra ser quem desaparece com os outros demônios, né? Então, se for isso, vai ser o maior furo de Chainsaw Man. Porque os demônios. Ah, e outra coisa. Outra coisa. Isso é mais uma dúvida, pessoal. Isso é mais uma dúvida. Que eu fico pensando assim. Já que é um bate-papo sobre Chainsaw aqui, e dessa vez eu não tô falando mal, né? Eu comecei o vídeo falando que ia meter boca, mas não estou metendo boca em Chainsaw Man. Estou só trazendo alguns pontos ali para me responderem e gerar debate, né? Mas
uma coisa que ficou encucado até hoje é por que, que os demônios existem pelos medos das pessoas, mas a outra parte não. Porque assim, pessoal, o universo ele tem que ser binário, ele tende a sempre buscar o equilíbrio e nunca existe um equilíbrio de uma parte. E isso já parte de uma das leis principais da termodinâmica ali, né? Da entropia e tal. Então, todas as trocas de energia devem buscar um equilíbrio no sistema. Então, é isso que acontece. Se um corpo ele perde calor, esse calor perde energia, essa energia está sendo recebida para outro lugar, essa energia está indo para outro lugar. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como diz o quem que falou essa frase? É o A. Ai, lá. Puta, esqueci o nome. Eu vou colocar na edição depois. Então. Então. Não faz sentido só existir demônios criados pelo mal. Deveria existir algum outro tipo de forma criada pela fé, criada por esses outros sentimentos, sabe? Então eu acho que a balança de Chainsaw é um pouco desproporcional. É uma dúvida que eu tenho, é uma inculcação que eu tenho, né? De ser um universo totalmente desbalanceado. E isso gera alguns problemas, claro. O universo, tudo nele é binário. Então, se não existir binaridade até mesmo nisso, é uma falha. Não uma falha de furo de roteiro, é uma falha do sistema mesmo. Então eu fico encucado com isso. É uma dúvida que eu tenho. Se vocês souberem o porquê que só existem demônios, apesar de que tinha lá o demônio anjo, até porque, né, medo de anjos todo mundo tem, né? É assim, pessoal, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus. Mas dá um medinho de anjo, né? Dá um medinho de um anjo. Brotar na frente assim, ó, você vai pro inferno. F, né? F, né? Então é aquela coisa. Eu não acredito em divindades e tal, mas eu também não nego a existência. Então dá um certo medo de anjos, essas figuras aí punitivas que acontecem nas mitologias por aí, né? Não só na bíblica, né? Ou na cabala, que seja, ou até no Alcorão, mas em outros tipos de mitologias ali, como o shintoísmo e coisa e tal. Então a gente tem muitas figuras ali punitivas e isso gera medo. Então é engraçado só ter aparecido agora o anjo pelo até onde que eu vi. Pessoal, lembrando, eu vi até a primeira parte só, até a morte da máquina e toda aquela treta e coisa e tal. Eu até vi o episódio da galinha, que foi o primeiro que saiu e tal, mas depois dele eu não vi mais. Então, se o autor estiver trabalhando nisso e fizer um mega plot twist explicando por que a fé não cria existências que combatam esses demônios, aí eu fico um pouco chateadinho, eu fico um pouquinho chateadinho, porque daí só existe um lado, sabe? E tudo é binário, tudo busca equilíbrio, sabe, pessoal? Então eu fico pensando nisso. Mas então é isso, pessoal. Foram essas duas dúvidas, esses dois tópicos de questionamento trazendo de volta o porquê que demônio que fazia a função de Chainsaw antes dele existir, que é de comer os demônios e os demônios desaparecer, ou se não existia essa função em outro demônio antes, por que o do Chainsaw, se vocês souberem? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, parece só o protagonismo ali, parece um poder overpower que ele tem. Porque sim, sabe? Então eu acredito que seja mais isso. Mas. E o segundo tópico aqui, como eu falei, por que não existe equilíbrio nessa criação de entidades do Chainsaw Man? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham aqui, essa mesa redonda, essa discussão. Comentem entre vocês o que vocês acham, lendo o comentário de outras pessoas, debatendo entre vocês aí também. Se degladeiem aí os fanboys, os haters, que eu vou ficar só olhando aqui, comendo pipoca, falando assim, olha só, mas que discussão legal. Discussão sadia. Então, é isso. Lembrando, pessoal, que chegando em 10 mil inscritos aqui, eu vou colocar brincos de Hanafuda, igual do Tanjiro e tal. Então, já fica essa meta aí pro canal, rumo a 10k. Então é isso e até a próxima!